Bem-vindos a mais um Conversas à Quinta, desta vez com o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Olhão, João Evaristo. Vamos procurar o João e ver se ele já se encontra por aqui para podermos começar a nossa pequena entrevista dos Conversas à Quinta. Ora, aqui está João Evaristo, exatamente. Desta vez estamos na escola preparatória António José Eusébio, em Moncarapaz. João já enviou o convite, vamos ver se o João consegue apanhar. Ora, aqui está, convidado, vamos esperar que aceite. Relembro que podem colocar as vossas questões, tentarei dar resposta a todas e tentarei também colocá-las ao nosso convidado. Ora, não tenho pedidos, não tenho perguntas. Novamente, João Evaristo. Vamos voltar a convidar, transmitir em direto. Olá Pedro, boa tarde. Já vi, já entraste, estás por aí. Obrigado por poder estar connosco. João. Olá, aqui está o João. Olá João. Boa tarde, a ver se nós conseguimos dar conta aqui destas internets, que isto é sempre uma complicação. Bem, está muito alto. Estás-me a ouvir bem, João? Estou a ouvir-te bem. Bom, otimamente. Muito bem. Olha, João, em primeiro lugar, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Em nome da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes. Portanto, nós há algum tempo que andamos a falar, portanto, para te poder fazer esta entrevista, não é? Para te conhecermos um pouco mais, quem é o João Evaristo. Na altura eras só vereador, peço desculpa, presidente da Junta de Freguesia, e agora és vereador da Comissão. Só ainda é pouco. Exatamente. Se calhar nem tu sabias que ias chegar a vereador na altura quando começámos a falar, portanto, vamos ter aqui uma conversa aí de uma horinha para as pessoas também te ficarem a conhecer um pouco melhor, não é? Porque muitas vezes vemos os vereadores e vemos as pessoas nos seus lugares, mas... Abraço, Vilela. Diz? Vou cumprimentando as pessoas pequenas. Claro. Vai. Mariana. Abraço, Mariana. Vai falando. João, olha, então vamos começar pelo princípio, que é sempre a pergunta básica que eu faço a toda a gente, que é o que é que querias ser quando fosses grande, não é? Quando começaste a estudar. Pois, eu tenho acompanhado, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite, e obrigado a todos que estão a assistir. Eu, antes de mais, tenho acompanhado aqui algumas entrevistas, nomeadamente a do Zeca, da Adriana Nogueira. Obrigado. Já percebi que essa é a tua pergunta, Daniel Oliveira. Pergunta da praxe. Que é uma pergunta muito perniciosa, como deves imaginar. Porque o que é que eu queria ser quando era pequeno? É mais o que é que nós conseguimos ser, ou o que é que nós pensamos que podemos ser, não é? Essa é uma pergunta que na altura não, mas agora é uma pergunta que eu tenho pensado muito sobre isto nesta altura. Porque como é que as coisas funcionam, o que as crianças querem ser depende muito do seu universo, não é? E o sonho limita-se logo aí. É mais o que é que conseguem ser. E normalmente tem a ver com as referências que têm. Eu tenho ouvido algumas pessoas e sobre isso, quais são os seus sonhos, crianças e jovens do futuro, e começo a perceber que uma relação está sempre muito relacionado com aquilo que tem a ver com as suas referências, o seu universo. Esta sociedade começa logo por castrar ao pior nível, que é o nível dos sonhos. Mas pronto, não filosofando muito, depois eu quis ter uma coisa de cada vez de acordo com o universo onde me inseria. Quis ser... olha, a coisa que eu me lembro de querer ser mais fortemente era professor de matemática, por influência de um professor que tive de matemática, já no 9º ano, na escola secundária, que é o professor Roque. Depois também fui aluno
do professor Idalécio, Uhum. diretor O da nosso escola diretor. secundária. Exato. Agora, pensando, acho que sempre tive muito bons professores de matemática e isso de alguma forma me influenciou. Exatamente. Depois comecei a apaixonar-me pela biologia, já com o professor Alberto Mascarenhas, impecável. Acho que foi uma referência para todos, e o Vilela está aí a ver também, de certeza concorda comigo, para todos que tiveram esse professor como professor, ou então o professor Alberto. Um bocadinho dentro deste universo. Nunca quis ser ator, nem artista, nem nada desse género. Aliás, nunca quis seguir isso como profissão. Mas andou um bocadinho à volta disso. A minha juventude e adolescência foram muito entre o futebol e o teatro. Aliás, eu larguei o futebol para começar a fazer teatro. Boa. Do tempo muito nisso. O que não deixa de ser representativo. Porque dentro do desporto, tirando a corrida, o futebol é aquele desporto que não precisas comprar equipamento, grandes equipamentos, jogas na rua com uma bola, às vezes com uma pedra, não é preciso grande investimento. E o próprio teatro também, fazemos teatro com qualquer coisa, Uhum. em termos daquilo que é. Se queres fazer fotografia, se queres fazer cinema, isto já tens que ter assim um nível Exato. diferente. Portanto, é aí, o sonho limita logo desde criança, na sociedade. E se calhar daí a minha presença na política também seja para tentar, de alguma forma, modificar isso. Exatamente. Quando é que começou primeiro o teu... Ou seja, tu começaste a ser primeiro político ou começaste a ser primeiro ator? Nós nascemos todos políticos, eu acredito mesmo nisso. Há uns que, entretanto, desertam, não é? Exato. Mas se formos ver política nesse sentido, começamos todos por ser políticos, nascemos políticos, infelizmente é assim. Uns depois desertam. Agora, naquilo que é a minha participação, já em pequeno, lembro-me de algumas histórias e de algumas atitudes que mostravam já que, de facto, havia aqui uma vontade de intervir e de Uhum. modificar alguma coisa, ou pelo menos de compreender o mundo e tentar que os outros que estão connosco, que estabelecessem relações. Se calhar por isso também que, a determinada altura da minha vida, quis estudar um pouco de psicologia, para Uhum. perceber com outras pessoas e sobre como é que nós podemos ter nós e dos outros. Mas a Exatamente. tua era quando é que eu comecei na política? Olha, Exato. no teatro, a memória mais antiga que eu tenho relativamente ao teatro, para além daquelas brincadeiras que todos fazemos quando somos putos, foi de começar a escrever uma telenovela. Cá está, mais uma vez, as referências. Uhum. Eu, com 6, 7, 8 anos, nunca tinha ido ao teatro, quando muito tinha ido ao circo. Nunca tinha ido ao teatro, ao cinema, não me lembro se tinha ido ou não. Uhum. Se calhar no cinema antigo. Foi de escrever uma telenovela. Não sei muito bem em que ano foi. Sei que tinha como personagens principais Mário Soares e Maria Barroso, porque Mário Soares era o primeiro-ministro. Portanto, acho que ele terminou em 86, devia ter para aí, sei lá, 8, 9 anos, por aí. Exato. Esse foi o princípio do princípio. E se calhar nessa altura eu não fazia ideia que a Maria Barroso era a nossa conterrânea aqui da Fuseta, não é? Não fazia. Exato. Portanto, muito bem. E depois nós normalmente começamos a escrever histórias e a fazer aqueles teatrinhos na escola, se calhar é a altura em que nós todos sentimos aquele gosto pelo teatro e às vezes pela escrita, não é? Muito bem. E esse teu gosto então pelo teatro, fez-te entrar mais tarde para uma companhia? Portanto, eu tenho aqui a companhia Teatro Gorda, que ainda existe, não é? Tu criaste a companhia, tu fizeste parte e fazes parte da companhia. Conta-me lá um bocadinho a tua relação com a Gorda. Eu estou sempre em boa companhia. Gordas ou magras, estou sempre em boa companhia, graças a Deus. O que acontece é, quando me falam quando é que comecei, eu tenho que ter sempre referência ao teatro da escola secundária. Escola secundária. Na altura que os clubes, cá está, eu inscrevi no clube de Ecologia e do clube de teatro, e faço sempre referência, comecei com a professora Guida, com a professora Célia, com o professor Humberto, com o professor Camacho, que também foi vereador aqui na Câmara Municipal. Não me querendo esquecer de ninguém, obviamente também com o António Pereira. E também foi aí que começou aquilo que foi a minha
a minha formação política se calhar começou aí também. Porque o teatro está naturalmente associado àquilo que é a intervenção, a querer comunicar, não é? A querer intervir no mundo, a querer passar uma mensagem, uma palavra, e depois com professores da escola, do teatro, da literatura. A maior parte das casas são de alguma forma politizadas. Política, exato. Depois as sugestões de leitura e tudo mais foram de alguma forma também construindo aquilo que sou eu hoje enquanto pensamento político. Com a minha capacidade de juntar as peças e escolher aquilo que quero para o meu caminho. Exatamente. E Mais tu, ou menos ao quando, mesmo ou seja, e tu quando é que, portanto, pelo que eu já percebi, começaste mais cedo no teatro do que na política, e quando é que tu começaste a entrar, enfim, na tua vida política, não é isso tanto que eu estou a dizer. Eu não comecei político-partidária, mas pronto. É isso que eu estou a dizer, não comecei mais cedo. Eu no grupo de teatro da escola comecei com 17 anos. É. E na política comecei com 17 anos. Na juventude socialista. Portanto, se calhar comecei mesmo ao mesmo tempo. Exato. As coisas estão muito ligadas. Porque eu penso que a cultura é transversal a tudo. A cultura é transversal à economia, à política, à área social. É transversal a tudo. Neste caso, o teatro foi simultâneo. Foi simultâneo. Exatamente. Bem, eu tenho aqui. Paulo da Gorda, não é? Sim, Queres dizer que eu te falo da Gorda? falas um bocadinho, exato. Fala-me um bocadinho da Companhia Teatro Gorda. Olha, a Companhia Teatro Gorda nasceu já mais tarde. Nem sei precisar quando, porque entretanto eu saí da companhia e estive sempre muito lá como voluntário, principalmente com o Joaquim Parra. O Joaquim Parra, com quem eu comecei, faz este ano 30 anos no Grupo Teatro da Escola. Portanto, começámos há 30 anos juntos e, portanto, o nosso modo tem 2008, não? 13 anos, e nós começámos a companhia, não sei quando é que começou, talvez 2000 e qualquer coisa. Eu tenho aqui 2008. 2008 foi quando começou a companhia. Se calhar foi quando formalizámos. Vocês em 2019 fizeram 10 anos 14 de junho de 2019 fizeram os 10 anos da companhia. Mas acho que a primeira atuação fizeram em setembro de 2008. Estás mais do trabalho. Mas fizeste o teu trabalho de casa. A companhia foi só uma forma de formalizar um grupo. Nós passámos por várias fases, por vários passos, e às vezes estamos ali na recreativa. Primeiro começámos como núcleo da recreativa, e depois começámos a perceber que para ter um espaço, para começar a adquirir equipamento, para formalizar ali algum tipo de situação, tínhamos que formar uma associação. Formámos a associação e começamos a trabalhar também na área social, na área cultural e também na área social. Ficou mais conhecido exatamente por essas duas personagens que eu criei com o Joaquim Parra, Que é o Joaquim. o nosso Mó, que nasceu, o Solano não foi em setembro, foi no Dia do Mar, e a Universidade do Algarve pedimos para fazer um trabalho nesse âmbito, e como coincidia com as comemorações dos 200 anos das invasões francesas, da expulsão dos franceses. Começam a falar em datas e começam a ficar baralhado. E então, o que é que fizemos? Fomos recriar, começámos por recriar 13 histórias de Olhão que tínhamos feito precisamente. Portanto, fomos buscar 13 histórias que tínhamos feito. Estou a receber uma chamada, já rejeitei. Fomos buscar 3 histórias, que foi um bocadinho de improviso, porque nós lembrávamos as histórias, são histórias de Olhão, praticamente toda a gente conhecia, e fizemos isso. Depois começámos a explorar, as personagens pegaram, de alguma forma, começámos a ter N convites para fazer. Quando estávamos a fazer, ao fim de 5 anos de fazer esse trabalho, percebemos que tínhamos que mudar o texto, começar a fazer outras coisas, e pronto, tem sido assim desde aí. Temos o cuidado de apresentar sempre texto novo, cada vez que fazemos uma apresentação. Agora com o Covid a coisa ficou parada.
Mas tem sido isso, a Gorda basicamente tem sido, pelo menos da minha parte, daquilo que é a minha participação na associação. Tem sido Uhum. como voluntário. Portanto, tu neste momento, sendo vereador da cultura, não te inibes de voltares a fazer uma dupla do Mocimó. Não, no Miniba, posso dizer que a última vez que fiz foi em agosto. Foi em Hum. agosto, ainda na pré-campanha, Ainda em só novembro. eras presidente de junta. Não, acho que uma coisa não implica com a outra. Muito pelo contrário. Não tenho feito exatamente por causa do Covid. Abriu ali uma pequena janela em Castro Marinho em agosto e eu e o Parra apresentámos. Mas também temos tantos projetos neste momento na gaveta que torna-se difícil. Estamos todos dizendo que o Covid passe. Temos um trabalho ali com a Universidade da Uhum. Ajuda de Teatro, que ainda por fazer, ainda ontem. Estive a falar com as jovens atrizes, falarmos sobre a peça de teatro. Já nem me lembrava do texto que foi escrito, mas elas têm estado a trabalhar no texto, com o José Yeah. Vicente, que é quem as acompanha e as encena já há muito tempo. Está pendurada, a própria Gorda, com aquilo que é a companhia, também tem um espetáculo que ficou também na gaveta. Portanto, temos aquilo que não nos falta são Uhum. ideias e projetos em que eu, não necessariamente só o Mamita Pai ou o Mossomó, mas pronto, e continuamos envolvidos nisso. É esperar que o Covid passe. Vamos Exatamente. trabalhando. E que passe rápido igual. Bem, Pezinhos de Chumbo, Bailarinas e Hoje Não Há Teatro é uma trilogia. Como é que surgiu esta ideia e quem é que a escreveu? Olha, isso de hoje não há teatro, as peças, e isto é sem falsas modéstias, mas também sem grandes pretensões. As peças basicamente sou eu que as escrevo. Eu não as sinto como sendo escritas por mim, Hum. porque é muito apanhado com histórias que vou ouvindo daqui, que vou ouvindo dali, situações que vejo. Basicamente aquilo que eu faço é fazer um rascunho no papel e depois com a encenação e com o improviso, muito improviso Hum. dos atores, acabamos por isso de ser. Hoje não há teatro é um exemplo disso. Hoje não há teatro é uma peça que não tem texto e que nós fizemos uma primeira vez sem texto, foi um trabalho de improviso. Aí tenho algum protagonismo, porque sou o Hum. personagem que protagoniza toda a situação e as outras pessoas são, entre aspas, falso público, que acabam por ser atores que se fazem passar por público, têm um papel ali mais e vão obedecendo às minhas ordens à medida que a peça vai decorrendo, isso é um facto. Essa fizemos já não sei quando. Sei que passado 5 anos de a termos em cena, voltam-nos os sítios que nos tinham chamado, voltaram-nos a chamar novamente. Hum. E nós achámos que era uma alteração, então fizemos o Hoje Não Há Teatro, a segunda parte. As Balinhas e Pezinhos de Chumbo foi um bocadinho o início de todo este processo. A última vez que apresentámos, portanto, já foi uma espécie de um remake, já apanhou um bocadinho das duas histórias. Portanto, Hum. era interessante ver a trilogia e ver os três espetáculos seguidos, não é viável, então decidimos fazer um espetáculo que de alguma forma apanhasse um pouco das melhores partes de cada um dos outros anteriores. E pronto, e também foi um sucesso, porque eu, graças a Deus, acho que o público gosta da mesma coisa que eu gosto, que é de valorizar aquilo que é nosso. Claro. E então esta é a forma que nós temos de valorizarmos o que é nosso, sejam as histórias, seja a nossa forma de estar, por ali um pouquinho da nossa pronúncia também, e valorizar o que é nosso. Sendo que o Olhanense sai sempre por cima das situações, fazemos questão, mesmo que na história não saia, nós vamos alterar um bocadinho a história para que possamos sair sempre por cima das situações. Exatamente. Ahm, Como é que, ou seja, não, peço desculpa, que tu neste momento és vereador da Cultura, portanto, a Câmara Municipal de Olhão. Já vamos falar um pouco sobre o que é que está pensado para esta parte, não é? Em termos culturais, mas eu gostava que tu nos dissesses que cargos é que já ocupaste até chegares a vereador da Cultura. Que cargos, que é político? Queres que eu te faça um resumo da história da minha vida? Um pequeno resumo daquilo que tu já fizeste em termos políticos, não é? Até chegares a vereador da Cultura, portanto. Olha, em termos políticos foi isso. Eu comecei por participar na Juventude Socialista aos 18 anos, portanto há cerca de 30 anos atrás.
fazer parte das listas. A primeira situação que tive de cargo foi a nível da Assembleia Municipal, uma participação que fiz como substituto a nível de uma Assembleia Municipal. Não, entretanto, depois larguei a Juventude Socialista, até por uma questão de idade, acabamos por sair. Estive um pouco afastado daquilo que é política ativa, fui sempre acompanhando, participando das listas pelo Partido Socialista. Só me tornei militante há cerca de 4 anos, exatamente, quando fui candidato à Junta de Freguesia. Aí achei que devia tornar-me militante. Depois assumi o cargo de Presidente de Junta, um bocadinho também aqui com a experiência que tinha, não de um cargo executivo político, mas daquilo que tem sido a minha experiência na Câmara Municipal há cerca de 12 anos, como técnico, depois na área da juventude, na área da cultura, na área dos eventos, na área da comunicação também. A área da comunicação depois deu uma grande abrangência de tudo o que são as temáticas do município, porque a comunicação acaba por tocar todos os assuntos, todos os temas. A experiência depois também administrativa, naquilo que é a parte e depois vou-me distraindo, porque vão dando as pessoas, eu depois quero complementá-las. Pronto, foi isso. Depois, os 4 anos de junta deram-me uma experiência diferente e foi maravilhoso a relação com o público. Tenho pena de ter feito um mandato que foi metade dele teve na tónica do Covid, né? Foi basicamente meio mandato condicionado pelo Covid, o que não deixou de ser um desafio muito, muito, muito grande. Acabámos por virar aquilo que se calhar eram as nossas intenções e virá-las mais para a área social, para a área da saúde e do acompanhamento aos mais vulneráveis. Tínhamos essa intenção, nunca pensámos que fôssemos nos centrar tanto nisso, mas ainda bem, estávamos preparados para isso e acho que conseguimos fazer um bom trabalho. Fernando Leal, como estás? Fernando Leal, exato. Está tudo bem, Fernando Leal? Está tudo bem, Fernando. Está tudo bem. Meus olhos castanhos. Não posso cantar isto, que ele não consegue falar. E pronto, tem sido um bocadinho essa situação. E agora, pronto, a variação. Não deixa de ser também um desafio. Há um desafio. Um desafio, exatamente. Antes de pergunto, estou a gostar muito da experiência. Porque consigo ter outra visão. É importante ter vindo para a variação depois de ter sido técnico, ter sido desfiado uma divisão nesta área. Foi muito importante em termos de experiência, dá-nos depois um arcabouço diferente. Exato. Mas agora, para a variação, conseguimos ter uma visão diferente e conseguimos também, de alguma forma, definir aquilo que é a pergunta que tu me vais fazer a seguir, que é perspectivas da cultura para os próximos anos. Exato. Também é. Pronto. E, basicamente, temos 4 anos para trabalhar. Eu gosto de ver as coisas em termos de continuidade, com um plano estratégico. Julgo que a política não pode passar por responder, tem que passar por isso, mas não podemos nos mover por responder ao imediato, ir resolvendo as coisas de imediato, ir tentando comatar aquilo que é o prejuízo. Penso que temos de ter um plano estratégico a longo prazo, pensar naquilo que queremos e ir fazendo esse caminho. Portanto, 4 anos poderá ser curto, mas será o suficiente para lançar aqui algumas sementes, aliás, como já o fizemos no passado, na área da juventude também, na área da... Exato. Então agora a pergunta que toda a gente faz quando acaba, que é: qual é os próximos convidados para o Festival do Marisco? Espero que haja este ano o Festival do Marisco, não é? Espero eu, espero toda a gente. Estamos a trabalhar nesse sentido. Mas já podes levantar o véu sobre algum dos artistas ou não? Está tudo muito dependente da situação que temos. Mas já são 2 anos sem Festival do Marisco. Já precisamos fazer alguma coisa, nem que seja uma apresentação, mas temos que marcar aqui de alguma forma este ano. Os artistas, assim quiser. Exato.
Chutes? Mais. Talvez. Bem, a pergunta era, vocês vão continuar a fazer no mesmo sítio? Ou seja, o jardim foi arranjado, não é? Há condições para voltar a fazer ali naquele local ou vocês estão a pensar fazer noutro sítio? Há condições, há condições para fazer naquele local. Aquilo que mais nos condiciona é exatamente o Covid. Pois, Os espaços fechados estão depois, e implica depois uma contingência diferente. A lotação é diferente, quer dizer, nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, portanto, é uma solução que depois não nos causa aqui surpresas ou dissabores. exato. Fábio, obrigado por estar aqui. Fábio Ferreira, exatamente. Sim, exatamente. Nós agora neste momento, hoje, o que é uma realidade, no dia a seguir já não é. Portanto, andamos todos um bocado. Enfim. Temos que ter a capacidade de criar uma solução que dê para uma. Olha, Pedro Júlio também. Olá, temos que criar aqui uma solução que dê para as várias possibilidades que se apresentam. Exatamente. Mas pronto. Mas esperemos que se consiga, enfim, realizar os eventos que deixámos de ter um pouco e tentemos que eles voltem novamente. Portanto, relativamente ao auditório municipal, como é que estás a ver enfim, a gestão e os próximos artistas, o que é que vocês estão a prever também para lá? Olha, o auditório, mesmo agora, estive a ter uma conversa com o Vítor Lopes, Com o Vitor. que é responsável pela programação, e está complicado. Está complicado, temos vindo a adiar espetáculos. Aliás, agora fizemos o Zambujo e o Pedro Brunhosa, que foram espetáculos que já estavam combinados anteriormente e que tivemos que fazer agora, tivemos uma janela, mas estamos a perceber que tivemos que adiar um espetáculo que íamos ter no dia 8 de janeiro, tivemos que adiar esse espetáculo. Temos aqui algumas propostas que estamos a negociar, mas é complicado. Por estar a marcar um espetáculo para janeiro ou para fevereiro, depois há toda a complexidade que é de devolução de bilhetes através da Ticketline e tudo mais. Sim. Exato. Digamos que estamos com contactos, temos propostas, temos ideias, mas estamos aqui à espera de ver qual é a melhor forma de ver. Exatamente. Estamos mesmo numa. Uma coisa é certa, e isso tem acontecido sempre, que é a utilização do auditório por aquilo que são as nossas associações. Nós, normalmente, olha-se para o auditório e fala-se ou pensa-se naquilo que é a programação, digamos, principal, a programação da festa. Mas nós temos cerca de 80 atividades no auditório anualmente. Ora, o ano com 52 semanas dá uma média de 2 atividades por semana. E é uma grande afluência. Não passa muitas vezes cá para fora, mas quem lá vai sabe perfeitamente, as escolas, as associações, então do auditório, essa está garantida e é de facto também de continuar a que seja um espaço para aquilo que é a nossa produção local. Boa. Pronto, é isso mesmo. Enfim, temos mesmo que esperar que isto tudo passe para podermos voltar a ter uma vida o mais próximo da normalidade que tínhamos antes. Estamos confiantes, estamos com boas ideias. Posso dizer que o grande mote vai ser aquilo que é o nosso património material e imaterial. É a aposta naquilo que é a nossa história, naquilo que são as nossas tradições culturais, não só do território. Portanto, estamos cada vez mais virados, aliás, na sequência do caminho que temos vindo a fazer, virados para aquilo que nos distingue, que é a nossa singularidade, que é a nossa identidade. Obviamente, não nos vamos fechar sobre nós próprios e vamos sempre também trazer a olhão aquilo que são as referências nacionais e internacionais. Mas posso dar aqui uma novidade. Este fim de semana, já agora faço um bocadinho de publicidade. Este fim de semana, portanto, sexta, sábado e domingo, nós lançámos um desafio ao nosso Spider-Man. Eu li qualquer coisa, mas pronto. O nosso Spider-Man, agora vou dizer qual foi o desafio. Exato, está lá escrito, ele foi à Comic Con, mas ninguém sabe o que é que... O desafio foi, ele quando voltasse do Comic Con, que já voltou, trazer alguns amigos, heróis, cosplays, e que os trouxesse aqui a Olhão para nos visitar.
para andar nas ruas, para ir às escolas, IPSS. Obviamente, com esta situação, não poderemos ir às escolas como poderíamos ir às Uhum. escolas, com os super-heróis. Acho que esta parte do fantástico é muito importante. Aquilo que começámos a conversa com o sonhar e, de facto, Exato. o fantástico faz-nos sonhar. Estamos aqui na época de natalícia, estamos com o Covid, temos que olhar para cima, temos que acreditar. E vamos também ao centro de vacinação. Vamos começar agora com a vacinação dos mais novos. E vamos ter então aqui um grupo de cosplays este fim de semana nas ruas de Olhão, começar já amanhã. Fixe, muito bom. Fica aqui. Vou estar aí na escola secundária às que horas? No intervalo das 16. Amanhã, ok. Está bem, É. muito bem. Estarei lá se tudo correr bem. Bem, ó João, não pensando tanto enfim, em termos de políticos, do que está a passar agora, enfim, em termos políticos a nível nacional, eu gostava que tu me dissesses o que é ser político e ator em Portugal. Portanto, primeiro uma coisa e depois a outra, não é? O que é ser político e autor em Portugal? Estás-me a dizer o que é ser as duas coisas em simultâneo Não, ou o que é ser... uma de cada vez. Portanto, podia ser duas perguntas, mas fiz logo as duas perguntas numa só. O que é ser político, não é? Porque nós, enfim, enquanto políticos, às vezes, você prometeu-me isto, você aquilo, e não sei o que. Ou seja, como é que é a tua relação, talvez, enfim, com as pessoas, porque normalmente é isso que se faz. E depois também como é que é, como é que é ser ator em Portugal? O que é que tu achas enquanto se fosses só ator, não é? Ou se querias viver Era só mais como ator? uma hora de conversa por cada pergunta. Era mais uma hora de conversa por cada pergunta. Temos tempo. Eu acho que tem muitas semelhanças. Tem muitas semelhanças. Para mim é gratificante ser as duas coisas. É gratificante ser político, é muito gratificante cada vez que subo a um palco e que sinto que há uma comunicação e que há uma ligação com as pessoas. E com a política é exatamente isso. Uhum. Também, que é isso. Há aqui um paradigma que tem a ver com. Normalmente nós achávamos que os líderes eram aquelas pessoas que tinham visão e que eram aquelas pessoas mais inteligentes, mais superiores, e mais isto e mais aquilo. Eu acho que o paradigma está a mudar. Mais do que ter visão, nós temos que ter audição. Temos que ouvir os outros. Há pouco estavas-me a falar do Festival de Marisco e uma das coisas que tenho estado a fazer é ouvir qual é a opinião das pessoas sobre a situação que estamos a fazer. E esse contacto com as pessoas, essa comunicação que existe com as pessoas é de facto o fundamental. O político o que tem que fazer é trabalhar para a população. Isto é tudo um grande condomínio, não é? É um grande condomínio em que nós, com algum, os condóminos contribuem financeiramente para que depois alguém resolva aquilo que são as áreas comuns e que são cada um, não é? E obviamente que nós temos que ter uma ideia e a nossa perspectiva de como é que queremos que as coisas aconteçam, mas também temos que saber quais são as necessidades das pessoas e aquilo que interessa. É por isso que quando nos candidatamos a um programa de intenções, não é? Mas antes disso também é um conversar com as pessoas e tentar perceber o que é que de facto são as necessidades e os interesses de cada um. Essa é a parte de política. Isso de que me estavas a referir, de alguma incompreensão, de alguma ingratidão, de tomar a parte pelo todo, e agora todos os dias aparecem na televisão coisas que nos envergonham a todos. Bom, isso de facto é uma parte má, é uma parte chata, a parte da crítica, mas nós não podemos também querer disputar e nos propor a governar uma população sem depois estarmos sujeitos a ouvir a crítica e as diferentes opiniões. Eu estou muito disponível para isso, para ouvir o que as pessoas têm a dizer e até para aceitar aqui alguma ingratidão ou alguma contrariedade. Isso faz parte da vida. Isso faz parte. Exatamente. Exatamente. Infelizmente vivemos uma democracia em que todos podemos falar, podemos nos exprimir, ter ideias e todos nos podemos nos candidatar e todos vamos a um escrutínio depois e faz parte. O teatro é uma coisa maravilhosa. O teatro é aquilo em que tu sobes ao palco, estás ali uma hora e meia, o que seja, a dar tudo de ti. Depois as pessoas saem agradadas, batem palmas, depois cada uma vai feliz para casa e tu vens e a sala fica vazia. É essa sensação que só o ator é que tem, não é? Está ali uma hora a dar de si, não é?
o aplauso, uma coisa, uma adrenalina, uma ovação tremenda, vai existir quando volta à sala de dia. Tudo foi embora. Um passa a família, feliz, contente, ou não, foram passear, foram jantar, foram fazer o que for. Portanto, essa sensação eu já a tenho. E o Uhum. teatro deu-me isso, deu-me de perceber o quão grande podemos ser e a seguir sermos pequeninos. O que é Exato. ter uma sala a aplaudir-te e a seguir teres a mesma sala completamente vazia em silêncio. Não é? E isso tem sido, acho que tem feito o melhor pessoa. Boa. Teatro. Assim como ser presidente de junta de freguesia me fez muito melhor pessoa também. Me fez olhar de outra forma para as Para a pessoas que realidade. estão a. Exatamente. Muito bem. Boa. Eu vou-te perguntar uma coisa que, enfim, que não falámos ainda, mas que acredito eu que muita gente não sabe. Olha, eu vou ser sincero, só soube hoje. Tu és professor, não é? Tu és professor. Professor de matemática, ainda por cima. Ainda há bocadinho, enquanto estavas a dizer os números e as. Sou És primeiro ciclo, variante de matemática professor do de primeiro ciência, ciclo, exatamente. mas depois, dada a minha formação e a minha experiência, acabei por ser chamado pelo doutor António Que eu acho. Pinto, na altura, Hum, o doutor António Pinto, António na Pinhal. altura da educação, chamou-me para as bibliotecas e tive 10 anos da minha vida nas bibliotecas, que também foi espetacular. Nas E bibliotecas da fui, Paula Nogueira ou das bibliotecas todas do. não, da das- Paula Nogueira, fui professor de Paula Nogueira. Fui quando efetivei. Eu tive muito Ok. tempo a trabalhar em Faro, depois vim para Olhão, efetivei em Olhão, e depois de estar efetivo e ter feito esse ano na Paula Nogueira, foi então que acabei por vir para a Câmara Municipal, para a casa, primeiro para a Casa da Juventude, depois para a área da Cultura, e tem sido assim o meu Exato. percurso. E como é que foi ser professor bibliotecário, não é? Eu bem vejo aqui pela nossa escola, portanto, e acho que é um trabalho interessante, mas queria que ouvi em primeira voz. Orça Brasil. Orça Brasil. Eu não sei se acreditas em signos, eu sou gêmeos com ascendente em virgem. Ou seja, Isso. A minha filha gosta muito disso. Não me preocupo. A minha filha adora isso. enquanto o meu signo solar é gêmeos, significa que aquilo que as pessoas veem de mim, aparentemente, é uma pessoa comunicativa, bem disposta, Hum, cheia de energia, então que as pessoas veem de mim. Está um bocadinho trapalhona às vezes e tal, só que vem de mim, esse gêmeos, esse comunicador. Aquilo que os mais íntimos conhecem de mim é aquilo que é o meu signo de nascimento, que é ser virgem, que é hum. super organizado, super metódico. E a biblioteca dá-te isso. A biblioteca tem um lar muito organizado, muito metódico, tem a ver tudo quanto tem a ver com catalogação, arrumação, tudo que tem a ver com isso, a parte dos livros, e depois tem uma parte que tem a ver com a comunicação, que é a parte da promoção da leitura, a parte da animação. Portanto, eu estava nas sete quintas, quando estava na. Agora também, porque acaba por ser isso, porque a área política também é um pouco isso. Nós temos que, de facto, ter uma boa capacidade de comunicação com o público, nos relacionarmos com o público, com as pessoas, sermos criativos, mas em simultâneo também temos que ter uma. Pois a parte de trás tem que ser muito organizada, muito ponderada, muito metódica para podermos fazer o trabalho em condições, não é? Exatamente. Mas tu foste para professor do primeiro ciclo, porquê? Hum, Da tua Foi, lembrança. foi uma coincidência, porque eu estava eu comecei por entrar para informática de sistemas. Uhum. E naquilo que eu estou, o curso houve uma descontinuidade do curso. A determinada altura, houve uma descontinuidade do curso. E eu estava na variante de sistemas, eu continuava também a parte da gestão e a parte da informática. E como eu disse, sempre gostei muito de matemática. Uhum. E na altura eu tinha duas hipóteses. Ou continuava na informática, sendo que com essa descontinuidade estava ali muito limitado, tinha que acabar o curso naquele tempo, naquele período, e eu nunca gostei disso. Eu mesmo durante o curso ia fazer outras cadeiras, outras disciplinas e outros cursos, muito de aprender de outras áreas, mais do que estar ali obrigado, e como todos os cursos, tem partes que nós gostamos, por exemplo, as partes são um Claro, bocadinho mais. claro. Não é? E então depois optei por mudar para matemática. Aquilo que havia vaga disponível seria na área da matemática e ciências, são duas áreas que eu adoro, matemática a matemática era da biologia depois, e acabei por fazer essa mudança. Portanto, foi por uma questão de ser professor, de gostar de ensinar, de gostar de Hum. passar, partilhar conhecimentos, e foi pela questão da matemática e da biologia, que são duas paixões que eu sempre tive, e na área da matemática, então ainda a mantenho. Né?
sempre acompanhando isto, com a parte artística, com o trabalho associativo, Uhum. e depois as bibliotecas, Exato. foi a sequência deste trabalho. Portanto, a próxima pergunta é que tipo de livros é que lês? Uh, Quando tens tempo? Exato. Olha, eu li, o período da minha vida em que eu li mais de forma prazerosa foi exatamente dos 17 aos 21. E aí, dos 17 aos 20 anos, eu li tudo aquilo que me deu gozo de ler, tanto na área da poesia, como depois também na área da filosofia e do conhecimento. E aí li muita coisa. Depois, comecei a ler livros técnicos, livros práticos, e agora leio muita legislação também agora, Sim, exato. é o que eu tenho lido. Mas sempre muito ligado à área da... Depois li também muito teatro. Uhum. Ultimamente, aquilo que eu tenho lido mais, ou melhor, relido mais, são livros sobre Olhão, sobre a nossa tradição, Uhum. sobre a nossa cultura, fotografias. Tenho relido mais isso. A última coisa que eu estava a ler, por acaso, é o Dicionário da Conceição Pires. Estava ali a Uhum. tirar umas dúvidas. Basicamente é isso que eu tenho lido. Exato. Portanto, nos teus tempos livres, então o que é que costumas fazer? Epá, isto parece feio dizer isto, mas eu gosto de isso. Exato. Eu gosto mesmo disto que faço. Eu gosto mesmo disso. Para mim, a minha vida é O isto. contacto É com as pensar, pessoas. é religião, é cultura. Eu dedico a minha vida a isto. A falar com as pessoas. Uhum. Muitas vezes, seja ao domingo, e aliás, quem conhece aqui uma borda sabe, seja ao domingo, seja à noite, seja quando for, e que alguém me vem colocar questões sobre a cidade, ou sobre si próprias, e sobre problemas que têm e que querem que sejam resolvidas, e depois já sempre alguém diz, é para não chateis agora o homem, que o homem agora está a descansar. E diz, não, Exato. por favor, porque não vejo isto como um trabalho, não é? Não vejo isto como um trabalho. Eu quando Exato. quero tirar férias, saio daqui, obviamente, tenho que sair daqui, também tenho que beber de outras culturas, outro tipo de conhecimento, porque senão fico fechado sobre mim próprio, isso não é bom Claro. fechar-me sobre mim. Exato. Temos que, de facto, gostar de quem somos e das nossas, estou novamente esse sim. Mas temos que sair Exatamente. deste Exatamente. fim de semana. Este fim de semana vais andar aí com o Homem-Aranha. Este fim de semana vou dar, pessoal. O pessoal do país todo. E vai ser também interessante ver as dinâmicas que se Uhum. estabelecem. Mas estamos aqui, estive em Aveiro e, de facto, às vezes basta sair para ir assim aqui ao lado. Não precisa ir Exato. muito longe. Ir aqui ao lado. Para nós depois também percebermos a maravilha que é viver na nossa terra. Exato. Exato. Muitas vezes eu falar sobre o estacionamento, sobre o buraco, sobre a erva e sobre as luzes. Exato. Vão aqui ao lado. Eu às vezes quando preciso de ver movimento, basta-me ir ali a Sevilha, que já dá muito movimento. Portanto, nem precisamos de ir a Lisboa, temos uma Sevilha aqui tão perto, portanto. E que sorte que nós temos de morar aqui, nesta zona. Não é? João, e programas que vê? Que tipo de programas é que vês? Políticos, culturais, enfim, telenovelas, o que é que tu, o que é que tu costumas ver? Epá, tenho a casa de papel em atraso. Eu só comecei a ver a Tenho a semana casa de passada. papel em atraso. Não me contes nada. Basicamente é isso. Tenho a casa de papel em atraso. Tenho que arranjar um bocadinho de tempo para poder ver a casa de papel toda seguida, que pode ser vista. E basicamente é isso. Depois, telejornais. Exato. Basicamente vejo muitos. Isto não temos a televisão. Mas eu tenho esta máquina que estou aqui à frente, que é o telemóvel, e faço muito interesse. Olha, paraste a chamada. Exato. Quando recebes uma chamada do telemóvel para. Chega aqui a olhar. Pronto, estava a dizer isso, que basicamente consulto muita informação aqui no telemóvel. Uhum. Mas ver programas de televisão, ultimamente tenho visto o The Voice, eu nem sequer gosto muito desse tipo de programas, mas ultimamente tenho acompanhado muito o The Voice. Exato. Temos lá os Eu nossos acho, representantes.
de Olhão, já só temos dois, mas tudo bem. Ainda está aí o Fernando, não? Poderá estar, eu tenho que ver se ele está. Deixa-me ver, carregar aqui. Sim, deve ter. Não está. Não está, mas está mais pessoal. Está mais pessoal. Está o museu, a Casa da Juventude está aí e o museu também. Eu, Não percebi. quando eu comecei a cantar Os Olhos Castanhos, ele foi-se embora. Exato. Exato. Devemos entrevistá-lo também se tudo correr bem. Eu gostava de entrevistar os nossos 4 participantes do Olhão e, enfim havemos de conseguir. Uma pergunta daquelas difíceis. És político, 100% político, como já se percebeu, de vez em quando és ator, mas o que é que que outras coisas gostavas de fazer? Epá, eu gostava muito de jogar à bola. E como eu disse, só larguei o futebol por causa do teatro. Só que eu e o treinador tínhamos diferenças ideológicas. E então não era possível. Ok. Eu tinha a ideia que era bom, ele tinha a ideia que eu era mau. E então havia esta divergência ideológica. Não, mas gosto muito de jogar à bola. Ainda gosto muito de jogar à bola. Exato. Tinha sido. Depois, em termos de áreas, eu sou tudo que tenha a ver com construir qualquer coisa. Com criar, com criação, tudo isso atrai-me imenso. Podia ter sido estufador, como o Lionel, e às vezes brinco com ele. Podia ter sido estufador, podia ter sido estilista. Houve uma altura da minha vida que eu decidi começar a fazer roupa, com máquina de costura e tudo. Podia ter sido estilista, estufador, podia ter sido pedreiro, canalizador. Claro. Encanto-me por aquilo que é. Gosto muito, em termos de profissão, gosto muito daquilo que são os ofícios. Dou muito valor a quem eventualmente até nem estudou, ou estudou, mas que depois seguiu um ofício. Dou muito valor a essas pessoas. Exatamente. E às vezes estão naquele stress e dizem, mas porquê é que eu, se soubesse que se eu tivesse seguido um ofício e tinha seguido outro tipo. Mas isso é só de vez em quando estou muito. Exato. Como é que Mas é a tua, alguém. como é que é a tua ligação com o mar? Com quem? Com o mar. Com o mar? Olha, a minha ligação com o mar, ainda há bocado perguntaste o que é que eu estava a ler e esqueci, cá está. Estou a tirar a carta de marinheiro e de patrão local, aqui em primeira mão. E o mar, para mim, o mar é tudo. Exato. O mar, para quem mora aqui em frente à ria como nós, enfim, é tudo, exatamente. E a tua ligação com as ilhas, como é que é? É a Armona. É a Armona. Isto é um divide entre a discussão da Armona e a discussão do Farol. Mas é verdade. Dos meus amigos, tinha o grupo da malta que ia para o Farol e o grupo da malta que ia para a Armona. E eu acabei por estabelecer mais relação com quem ia para a Armona. De facto, é nas férias, é no verão que nós depois acabamos de fazer as amizades, acabamos por estabelecer estas relações e a minha relação é com a Armona. Exatamente, boa. E então, vou-te colocar a última questão que eu tenho aqui escrita. Aliás, a Armona, vou-te dizer, a Armona vai ser eliminada. A eliminação de Natal este ano chegou à Armona, é verdade. Olha lá o Miguel Domingos e a companhia fazer uma árvore de Natal com metros de altura. Exato. É a Ilha da Harmona que vai ser autossustentável, não é? Eu li qualquer coisa, ou é a culatra. Agora não faço ideia. Ouviste o que eu te perguntei? Pá, ouvi, mas depois vou ficar sem bateria, isto vai se desligar. Já tinha de falar. Vai ficar sem bateria. Não está sem bateria. Se ficarmos sem João Evaristo. Já sei, tenho aqui os moços, estão no intervalo. Projeto de saneamento. Obrigado, Zé Vicente. Zé Vicente escutou muito bem. Olá, Vitor. Tudo bom? Exato. Então, eu estava-te a perguntar, há uma ilha, uma das ilhas de Olhão que vai ser autossustentável ou é da Culatra? Não, é Culatra. Culatra que pertence a Faro. João, vou-te colocar a última questão e depois quero que tu nos digas, que nos possas dar uma palavra de incentivo aos nossos alunos. Portanto, o que é que tu gostavas de alcançar
A nível pessoal, que ainda não conseguiste. Ui. Pá, o que é que eu queria alcançar a nível pessoal que ainda não Porque consegui? eu acho que a nível profissional já conseguiste, não é? Portanto, fazes aquilo que gostas e isso é excelente. Olha, então pronto, vou responder e ao mesmo tempo dar aqui um conselho, se é que se não Uhum. gosto de dar conselho, vou dar aqui uma dica. É não hipotecar o futuro. Acima de tudo, nós não podemos hipotecar o futuro. Boa. Isto acho que é o essencial. Porque a vida muda, os sonhos mudam, as vontades mudam, as necessidades, os interesses mudam, e quando isso mudar, a única coisa que nós podemos contar é perceber que não hipotecamos o nosso futuro. E muitas vezes os jovens acabam por hipotecar o futuro com as atitudes que tomam. Eu sempre fiz tudo o que me apeteceu. O único limite que eu tinha é não posso fazer nada que hipoteque o meu futuro. Que mais tarde, não é que me arrependa, mas é que Exato. mais tarde me impeça de ser aquilo que eu quiser ser. E é só isso que eu digo aos jovens. Quando fizerem alguma coisa, pensem nisso. Isto Exatamente. poderá estar no futuro, então, nesse caso, deixe para mais tarde. Exatamente. Boa. Muito bem. Olha, João, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu, da minha parte, e em nome do agrupamento, agradeço a tua disponibilidade, né? E espero podermos nos ver outro por aí, né? Nós às vezes vemos por aí, mas espero ver-te umas próximas oportunidades. Pá, da minha parte, olha, agradeço-te o convite, recebi-o com muito agrado. E para quem nos está a ouvir, podem contar comigo, estou disponível para falar sobre isto, para falar sobre outras coisas. Porque eu acho que é isto a coisa mais importante, e acho que algumas pessoas com o Covid perceberam. Outras perceberam, mas entretanto já esqueceram, não há problema nenhum. A vida avança. Olha a Casa da Juventude, Palminhas, para a Casa da Juventude. Aí, pessoal, eu vi. Acho que aqui o mais importante é dar-nos uns aos outros. Isto é sem lamachices e sem cá demagogias. Mas o mais importante é isso, é procurar sempre o melhor das outras pessoas. Porque no fundo eu acho que toda a gente quer ser feliz. Há alguns que infelizmente não vieram petrechados para isso, ou não sabem como fazê-lo. E acho que ainda devemos dar mais atenção a essas pessoas e mais amor a essas pessoas. Porque no fundo toda a gente quer ser feliz. E Exatamente. não há como tu queres ser feliz e nem saberes e fazeres tudo errado. Aliás, acontece nas relações, no namoro. Claro, claro. Olha, o Vitor está-me a mandar beijinhos. Beijinhos para ti também, Vitor. Exato. Exatamente. Para mim é o mais fundamental. É tentar manter sempre este foco. As pessoas querem todas ser felizes, lutam por isso. E algumas fazem exatamente o contrário do que deveriam fazer para atingir o Yeah. É mesmo. sabes que nós levamos uma vida inteira a aprender na matemática euclidiana que a distância mais perto entre um ponto e outro é uma linha reta. Mas isso é matemática euclidiana, é do papel, não é? Porque na verdade isso não funciona assim. Exatamente. Porque se eu ir daqui para a Austrália, eu faço uma linha curva. Não consigo Exato. ir a direito. Ok, João, olha, muito obrigado, foi um prazer mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Tá lá, tchau, obrigado. Um resto de boa tarde, obrigado.